amigos, o assunto básico permanece o mesmo, a escola, mas damos continuidade à nossa discussão do vídeo anterior, que estava tentando responder a uma pergunta aparentemente simples, que é o que disciplinam as disciplinas. E nesse sentido, então, estávamos verificando que o conhecimento, a partir das tradições que foram consolidadas pela sociedade, a chamada sociedade ocidental, e que hoje chamamos genericamente de sociedade capitalista, essas tradições estão relacionadas, em primeiro lugar, a uma identificação do questionamento dos sujeitos, as ferramentas necessárias para que os sujeitos construam as suas respostas e, logicamente, a ideia de que essas respostas são organizadas, são sistematizadas de uma forma muito específica, dando um caráter identitário a cada um desses discursos, a cada uma dessas formas do pensamento. Agora, temos de continuar. E na continuidade, então, a proposta ou a ideia que nós precisamos ter como fundamento para a nossa reflexão é que essas diferentes questões, com suas diferentes ferramentas, com suas diferentes respostas, elas, na verdade, perguntam sobre uma mesma base, isto é, sobre a natureza. A natureza que somos nós, a natureza que são as coisas que nos rodeiam, a natureza que é o universo de uma maneira geral, a natureza enquanto um elemento genérico, uma palavra, uma expressão genérica onde cabe a existência de todos os elementos que compõem a realidade. Então, nesse sentido, o grande dilema, né, que nós estamos colocando é que, mesmo sendo diferentes as perguntas, todas elas estão voltadas para um mesmo processo, isto é, são geradas, são desenvolvidas por nós, os seres humanos, possuem como ponto de partida a nossa própria experiência, nós falamos de nós mesmos, e nesse sentido, então, nós podemos dizer que a geografia está intimamente ligada com a física, que por sua vez está ligada com a história, que está ligada com a matemática, com a língua, com a literatura, com a arte, com a dança. De qualquer maneira, qualquer uma das expressões humanas comportam dentro de si o conjunto dos conhecimentos que nós mesmos fomos construindo através dos séculos, através dos milênios, através da existência disso que nós hoje identificamos como a humanidade. Então, nesse sentido, é importante que entendermos que essas coisas estão, queiramos ou não, absolutamente vinculadas, interconectadas. Esses saberes se interconectam e vão aparecer na escola. E vão aparecer na escola na forma de disciplinas, isto é, na forma de um conjunto de discursos mais ou menos organizados, com começo, meio, fim, e que estão ali a serviço de reproduzir para as novas gerações, permitir que essas novas gerações mergulhem, sejam disponibilizadas, digamos assim, desses discursos, desses saberes que foram construídos por esses milênios todos. Tem uma importância fundamental. Nós aprendemos o que aprendemos na escola para podermos pertencer à sociedade que nós pertencemos, porque o que nós aprendemos na escola é fora ou para além, e já vimos isso, para além da reflexão e dos formatos e necessidades dos discursos que são feitos pelas pequenas comunidades, pelas famílias e coisas assim. A razão da escola é uma razão que nos permite, então, dialogar com a racionalidade da humanidade, de uma maneira geral. Isto é que é a questão. A escola, se nós brincamos, já vimos isso, se nós brincamos de
de amarelinha, ou se nós contamos de 1 a 10, contando os dedos, quando nós chegamos na escola, a escola transforma tudo isso em números, transforma isto em símbolos, transforma isso tudo em disciplinas. Isto que nós imaginamos, não é? Que essas disciplinas aparentemente estão completamente desconectadas, como se a escola fosse uma série de gavetas absolutamente fechadas, onde se guarda cada uma das coisas. Sim, é possível refletir sobre esses termos, mas de qualquer maneira, independentemente da vontade, do desejo, do conhecimento dos professores, independentemente do desejo ou da vontade de quem elabora currículos, todos nós estamos tratando de grandes tradições do conhecimento humano. E, portanto, estamos tratando de nexos, de relações, sobre os quais a grande maioria de nós não parou ainda para refletir, ok? Então, este nexo é que estabelece, então, o sentido da disciplina. Quando nós ensinamos um conteúdo, nós estamos ensinando, na verdade, e permitindo que nossos alunos tenham acesso à racionalidade de quem elaborou o conteúdo. Vocês imaginem, assim, o que é que significa dar uma aula para um sacerdote, digamos, lá pelos tantas do século VIII, do século IX, para os seus poucos alunos absolutamente aristocráticos, imaginando então que a Terra é plana e coisas assim, e o que é dar uma aula hoje nessas salas de aula com 40, 50 alunos espalhadas pelas escolas públicas ou privadas do mundo inteiro, e em que nós olhamos para aquelas crianças e vamos dizer que a Terra é redonda, que ela gira. Estamos, portanto, dizendo às pessoas lá no século IX aquilo que elas são capazes de perceber, afinal de contas, estão com os pés sobre a Terra aparentemente não se move, não há nenhuma sensação em relação a isso, e quando olhamos, ela aparentemente é plana. E quando afirmamos aos nossos alunos hoje que ela é redonda e que ela gira em torno do Sol, nós estamos, na verdade, ensinando-as que a realidade não é necessariamente aquilo que percebemos. A realidade é a nossa percepção a partir de um conjunto de referências muito mais amplo do que nós mesmos, como pessoas, seríamos capazes de ter individualmente. Na verdade, o conhecimento é uma construção coletiva. O conhecimento é a construção de uma civilização. E, nesse sentido, então, ensinar física, química, biologia, matemática, geografia, história, línguas estrangeiras, dança, música e teatro e esportes e etc, tudo isso está absolutamente vinculado uma coisa a outra, porque tudo isso deve caber dentro da lógica da escola. E a lógica da escola é a necessidade de transformar ou de capturar o que foi transformado de todas as ações humanas em discursos relativamente ordenados, para que os sujeitos que pertencem à escola, os seus alunos, os seus professores, possam então falar do mundo, escrever o mundo, desenhar o mundo, fazer coisas que estão para muito além do simples viver o mundo. Hoje em dia, recentemente, um norte-americano produziu um foguete para chegar a grande altura e fotografar a Terra e mostrar e provar que ela é plana. Teve um acidente e tal, e essa coisa parece que não deu bons resultados, mas de qualquer maneira, a grande questão é que este comportamento que nos obriga, de alguma maneira, a ir em busca de provas, a ir em busca de, digamos assim, de relações, de nexos, onde o simples falar nos obriga, então, a uma ordem lógica do pensamento que busque provas. Ela está diretamente associado ao processo mesmo com o qual nós acabamos descobrindo que, de fato, a Terra é redonda. Tentar provar que a Terra é plana está diretamente ou absolutamente fora do plano da Terra ser plana. Isto são lógicas, maneiras de abordagem da realidade que são muito diferentes e contraditórias entre si.
Nesse sentido é que a escola, com as suas disciplinas, vão disciplinar os nossos pensamentos, vão nos dizer efetivamente o que é pensar. Não porque ela fique discutindo a filosofia ou a epistemologia somente, mas porque de alguma maneira ela nos mostra os conteúdos que foram produzidos e esses conteúdos possuem por trás de si as fórmulas de como foram feitos. E é isto que, no final das contas, estamos tentando ensinar. Muito bem, meus amigos, vamos para o próximo vídeo, então. Neste já conseguimos evoluir um pouco o nosso tema e espero que vocês estejam gostando, que estão aí colocando perguntas e fazendo comentários para que a gente possa, então, desenvolver um pouco melhor essa discussão como um todo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.